Todos acharam de Neemias? Todos acharam? Pastor? A palavra de Neemias, filho de Ocalias, no mês do 20º, no ano, no mês 40º, no ano 20º, entrou eu na cidade de Suzã, e veio Ananias, um dos meus irmãos, com alguns judeus. Então, perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados pelos presos acerca de Jerusalém, e disseram a mim: os restantes que nos foram levados para os exércitos se acharam lá nas províncias e estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. E tendo eu ouvido essas palavras, assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse-lhe: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, Deus que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guarda a tua aos teus mandamentos. Amém? Nós vamos abordar hoje num assunto que hoje é o dia de reconstruir e edificar aquilo que foi destruído na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Amém. Deus hoje ele vai edificar. Deus hoje vai nos levantar como Neemias. Neemias é um restaurador daquilo que já tinha, que o diabo tinha destruído. O diabo destruiu todos aqueles muros e toda a cidade de Jerusalém. Ela foi toda destruída. Mas em Deus, quando o diabo destrói tudo, Deus levanta um profeta para edificar e reconstruir no nome de Jesus. Aleluia. Jerusalém foi uma cidade que ela foi destruída por causa do pecado. O pecado, ela abre uma porta para a destruição. O Jerusalém ela foi destruída. As portas, os muros foram todos jogados no chão, só ficou um pó das pedras, das massas, e as portas foram todas queimadas a fogo. E os restantes que restaram ficaram lá em grande miséria, dentro dos sepulcros, dentro daqueles escombros que fica as lajes, que fica aqueles buracos, as pessoas não tinha mais casa, não tinha casa, eles procuravam refúgio para se proteger da chuva e do sol e dos adversários, com medo do exército voltar novamente para terminar de destruir todos eles que ficaram. Mas Neemias era um homem temente a Deus. Neemias não morava lá em Jerusalém, não estava lá. No momento que Jerusalém foi destruída, todo Israel foi destruído. Neemias morava em um palácio. Ele era um empregado do rei. E esse rei tinha Neemias como chefe, gerente geral de todo o palácio. Neemias que governava o reinado do rei. O rei era o rei, mas tinha um governador. E o governador se chamava Neemias. E Neemias, ele era um homem separado. Um homem que não tinha ninguém para assumir a posição dele lá no palácio do rei. Aí o irmão de Neemias e mais alguns judeus estavam em grande miséria e desprezo, passando fome. Não tinha mais comida, não tinha água para beber, não tinha nenhuma roupa para vestir, porque a guerra tinha destruído tudo. Não tinha mais nenhum copo para se tomar água. E os lugares que pegavam água estavam todos destruídos. Não tinha mais água. Os lixos, os escombros das paredes, a terra, tinha inundado, tinha entulhado toda a água que tinha no Oriente. Então eles não sabiam mais o que fazer. Eles oravam ao Senhor, clamavam a Deus, mas Deus não respondia, porque tinha algo dele que ele precisava fazer, e ele não fez.
diante do Senhor. Mas só que Neemias estava lá. Neemias tinha um coração voltado para o Senhor. Neemias tinha um coração de guerreiro. Neemias tinha um coração de conquistador. Neemias tinha um coração de edificador. Neemias tinha essa unção, esse caráter dentro dele. E Deus olhou para Neemias e falou: é esse que eu vou levantar para edificar os muros de Jerusalém e as casas de todo Jerusalém que está destruída. Então o irmão de Neemias, eles montaram nos camelos e foram até esse país vizinho, aonde Neemias estava. Aí quando ele chegou lá, parece que Deus já tinha falado com Neemias. Neemias ouve a conversa que Jerusalém foram toda destruída. E dentro de Neemias achava que não tinha sobrado ninguém, que todos tinham morrido. Que não sobrou nenhum homem, nenhuma mulher na casa lá em Jerusalém, Israel. Todos tinham morrido, mas não morreram todos, porque Deus tem um propósito para a nação, para a sua casa, para a sua família, no nome de Jesus. Se morreu dois, tem três lá vivos para se levantar, Deus levantar e erguer e edificar no nome de Jesus. Amém. Deus sempre levanta um na família, para que através dele a família seja restaurada e edificada no nome do Senhor Jesus. E você é o Neemias da sua casa, porque você está aqui e você é o Neemias que vai edificar os muros da sua família, os muros da sua casa, aquilo que foi destruído, aquilo que foi queimado, aquilo que foi totalmente destruído. Você é o Neemias de hoje para erguer e edificar no nome de Jesus. Amém. Que recebe, dá glória a Deus. Glória a Deus. Porque isso é honra de Deus. Isso é unção de Deus. Deus levantou Neemias como profeta. Levantou Neemias como unção de edificador para edificar de novo Jerusalém e Israel. Deus levantou e deu aí no comando a Neemias que queria o muro de Jerusalém e Israel tão largo que passasse os carros, porque o muro desses muros estão até hoje pelo tempo que Neemias edificou Jerusalém. Então, Neemias não sabia que tinha ficado, que tinha algumas pessoas que restaram das guerras que aconteceu. Quando o irmão dele chegou lá e se assustou, meu irmão, você está vivo? Quando ele olhou para trás, não estava só o irmão, estava um monte de judeus seguindo o irmão. Aí ele perguntou: cadê o restante dos judeus? Aí o irmão dele falou: está lá na província, está lá no desprezo, numa grande miséria. Porque é uma grande miséria. A grande miséria é fome. A grande miséria, as pessoas não têm cama, não tem comida, não tem roupa, dormem no frio, não tem água para matar a sede, não tem uma roupa para vestir, dia e noite, anos e anos com a mesma roupa, comendo folha, se alimentando daquelas coisas do mar, porque não tinha comida, não tinha nada. E povo sofrido. Mas Deus precisava, né? Deus, ele se compadece. Agora você pergunta: pastor, por que isso aconteceu? Por causa do pecado. Todas as vezes que Israel pecou contra Deus, abriu uma legalidade, o adversário de Deus entrava em Israel e destruía toda Israel. E matava todos os judeus. E alguns escapavam. Então, Neemias, por que foi que Neemias fez? Porque aí há um segredo. Há um segredo de Deus restituir. Há um segredo de Deus abençoar. Precisamos nós tomar uma posição diante de Deus, se humilhar nos pés do Senhor e voltar à presença dEle, porque só Ele que tem poder de restituir e edificar no nome de Jesus. Aí fala: esteja posto atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para cuidar a oração do teu servo, que
que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. E pois eu e a casa do meu pai também pecamos, também perdoados todos aqueles que se corromperam contra ti. Não temeus guardados os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembraste da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: transgrediram eu, vós, e por esse povo, mas se vós converteres a mim e guardar os meus mandamentos e cumprir quem são ainda que os vos restar, e seja pela extremidade, longo que tendes fundido para ali fazer e habitar o meu nome. Esses ainda são os teus servos, o teu povo que restar, o restante, como tu com grande poder, com as tuas mãos poderosas. Ah, Senhor, e seja pois atento dos teus ouvidos, a oração dos teus servos e das tuas servas, que hoje faço nesse lugar. Primeiro Neemias, para Deus levantar Neemias para restituir. Neemias precisou se humilhar diante de Deus. Neemias fez uma confissão dos pecados daquele povo que pecaram contra Deus. Então, se Neemias não fosse um homem que se colocou naquele lugar como libertador, porque ele às vezes é Deus já falou, mas nós temos que colocar num lugar de libertador e falar: Deus, eu me levanto hoje para libertar, para atrair essas pessoas para o reino do Senhor. Eu estou aqui para anunciar tua palavra, eu estou aqui para orar e a minha família toda ser restituída, porque eu sou Neemias. Eu me coloco hoje como Neemias, como homem edificador e restaurador dessa nação, dessa casa e desse lugar. O significado de Neemias chama restaurador, reconstrutor, edificador. O significado de Neemias. Então, nome tem significado no mundo espiritual. Então, Deus está lhe chamando hoje para você ser o Neemias da sua casa. O Neemias da sua nação, da sua tribo, do seu povo, que são a nossa descendência, que são os nossos familiares. Deus nos levanta como Neemias, mas precisamos nos colocarmos e falar: Deus, esse aqui, eu sou Neemias da minha geração, e todos eles verão ao Senhor, porque eu vou pedir perdão pelos pecados deles e me humilho ao Senhor e te peço perdão no nome de Jesus. Neemias chegou se humilhando tanto a Deus e falou: Deus, eles pecaram contra ti, mas eu e a casa do meu pai também pecaram contra ti. Deus perdoa os pecados, eu faço uma confissão diante de ti. E seja com os seus ouvidos abertos, os seus olhos, os seus ouvidos atentos para ouvir o meu clamor, e com os seus olhos abertos para olhar e para me ver, e ver a situação daquele povo que está vivendo uma grande miséria de escassez. Mas Deus ouviu o clamor de Neemias, porque Neemias se humilhou ao Senhor, e Neemias se levantou como um homem valente. Neemias acreditou que Deus estava com ele, e Neemias não se curvou, ele
Glória a Deus. Israel, Jerusalém, voltou de novo a adorar o Senhor. Alegria voltou de novo a reinar em Jerusalém. Alegria contagiou todo aquele povo, porque Neemias, a palavra do Senhor diz que Neemias, ele não dormia, nem de dia, nem de noite, orando ao Senhor, pedindo estratégia a Deus. O que é pedir estratégia a Deus? Pedir a direção. E Deus falando com ele. E Deus falando com ele, olha, Deus dava até os nomes a ele, a Neemias, que tem que ser porteiro, é fulano, que tem que ficar naquela parte do Oriente, é fulano da tribo de fulano, ele que tem que ficar lá para guardar todo Jerusalém, para que os nossos adversários, quando eles vierem, os seus olhos sejam atentos para aquela situação. Então Deus nos levanta como Neemias. Neemias não era só um homem que edificou, um homem que governou Israel, um homem que trouxe ordem, um homem que ele trouxe comando, um homem que deu todos os comandos, todo aquele povo que estava vivendo na grande miséria, um homem que restituiu as casas, todo mundo teve casa, tudo foi restituído, o templo de Jerusalém, que Salomão tinha destruído, já estava todo destruído. Neemias restabeleceu de novo e colocou de pé. Deus quer fazer isso na sua casa. Amém, aleluia. Deus quer fazer isso na sua família. Você tem que chegar e falar assim, eu sou o Neemias, aquele que Deus derramou uma unção incansável que ele restituiu, edificou de novo Jerusalém. Então Deus deu o comando a Neemias. E Neemias obedeceu o comando de Deus. E ele não se curvou diante dos deuses. E ele não se prostrou diante de Deus, das coisas que estavam oferecendo para ele. Veio diversas pessoas falando com Neemias, Neemias, pare essa obra, porque nós vamos sair. Eu quero conversar com você. Eu quero falar com você, Neemias. Aí ele falava, olha, eu não tenho assunto nenhum para abordar com você. Porque eu estou fazendo uma grande obra. Glória a Deus. Porque ele estava ligado com Deus. O inimigo queria tirar ele do propósito. Propósito de bênção. Propósito de milagre. Propósito de restauração. Propósito de cura. Propósito de edificação. Propósito de bênção. Propósito de paz. Porque Neemias tinha todo o projeto na mão dele que Deus tinha dado a ele. Se ele edificasse mais Jerusalém, não ia ter mais paz, não ia ter mais alegria, não ia ter mais amor, não ia ter mais união, ia ter destruição em todos os sentidos. É por isso que nós temos nos colocado como Neemias. Se você se levantar como Neemias, Deus está com você, vai levantar com você, vai guerrear com você, vai estar na frente e vai quebrar, e vai edificar aquilo que está quebrado, destruído. Ele vai erguer de novo e a alegria vai voltar a reinar dentro do nosso lar, dentro da nossa empresa, dentro do nosso emprego, no nosso patrão. Deus vai trazer essa unção no nome de Jesus. Mas depende das nossas iniciativas. Precisamos tomar iniciativa diante de Deus. Precisamos falar com Deus, Deus, eu estou aqui como Neemias. Eu me coloco de pé aqui nesse lugar. Aleluia, se ele está falando Deus. de mim, se ele está com raiva, se ele está, eu não vou me abrir, não é contra a carne, é contra o sangue. Eu tenho um Deus que é maior do que tudo o céu que está comigo. Eu vou me humilhar, me prostrar diante dele, pedir perdão pelos meus pecados que eu cometi, e ele vai me erguer de novo, vai tirar toda a acusação, e a solução, ela vai vir sobre mim, e eu vou vencer no nome de Jesus. Fala com seu irmão, você vai vencer. Você vai vencer. E você não é um perdedor. Porque você tem um Deus na sua vida. Você tem um Deus na sua vida. Ai, meu Deus. Qual é a luta que você está passando, irmão? Fala com seu irmão, qual é a luta que ele está passando? Não precisa responder. Mas o Deus que eu sirvo vai tirar a sua luta. E você vai dizer a vitória do Senhor. E vai tomar posse. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Na sua vida, na sua família. Você se coloca como Neemias. E
no nome de Jesus. Neemias é um homem que vivia lá naquela fortaleza. Ele vivia na fortaleza e tinha tudo, pastor. Ele é a segunda pessoa do rei. Se Neemias não fosse um miséria, ele se preocupar daquilo que tinha acontecido lá em Jerusalém, ele tinha todo o conforto do mundo lá, ele largou todo o conforto, ele largou tudo por causa da família, por causa da descendência dele, por causa dos familiares dele, ele guerreou e ele venceu. Aleluia! A palavra diz que ele teve 10 vezes mais daquilo que ele tinha lá nessa fortaleza. Aleluia! É isso que Deus faz. Às vezes nós não queremos deixar, eu não vou deixar isso aqui não, eu não vou deixar o meu aconchego, eu não vou deixar isso aqui para eu fazer ali, se lá, largar para a palavra do Senhor, mas quando você se coloca de pé, Deus lhe honra, porque Deus jamais vai deixar aquele que se levantou para fazer a vontade dele ser envergonhado, não. Muito Aleluia! pelo contrário, para ser rico e ele coloca no lugar de honra. Aleluia! Ele é poderoso para fazer. É aquele louvor que fala, ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso Ele para é fazer. poderoso para fazer. Para fazer muito mais. Ele é poderoso No nome para do Senhor fazer muito mais. Ele é poderoso para fazer muito mais. Ele é poderoso. Deus vai pra trazer fazer. chuva. Ele vai é edificar. poderoso Você pra vai ter fazer. ousadia de Neemias. A unção de Neemias. Ai, não. Porque nós vamos orar hoje. E essa unção vai lhe impactar. O poder de Deus vai lhe impactar hoje. E essa unção, essa autoridade de Deus que derramou sobre a vida de Neemias vai vir sobre a sua vida hoje. No nome do de Senhor Jesus, aleluia. E vai ter a morte e destruição da sua vida. Deus vai edificar e você vai viver num lugar de honra no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Porque Deus. Deus, Ele é fiel. Ele é poderoso para fazer muito mais. Ele fez a confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Os quais cometeram contra ti, pois eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias pediu a confissão e falou, meu Deus, eu, a casa do meu pai, também nós pecamos contra ti. É por isso que veio aquela escassez para Israel. É por isso que veio às vezes coisas para nossas vidas e nós não perguntamos por que as coisas estão dando errado, por que as coisas não estão dando certo, por que eu estou trabalhando, fazendo tudo, me esforçando e eu não consigo. Mas nós precisamos voltar e confessar o Senhor, se humilhar diante dele, porque Deus, ele não é acusador. Jesus, ele é libertador. Ele é abençoador. Glória a Ele quer nos Deus. abençoar. Ele quer nós nos levantarmos, porque nós precisamos ficar de pé, porque o fim está aí e o fim vai chegar e a volta do Senhor vai acontecer. Os nossos olhos não estão contemplando, mas quem manda tudo é Deus. E o dia vai chegar, mas aquele que permanecer no Senhor vai viver eternamente com Ele no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Deus, ele é fiel e poderoso. A palavra do Senhor diz a Neemias: o povo vai ser erguido porque eu vou te fortalecer. Eu vou te erguer, Neemias. Aleluia. Não temas diante dele, porque eu estou contigo para erguer e edificar de novo Jerusalém. Então, você tem que entender, aqueles que estão no Senhor, aqueles que estão firmes no Senhor, aquele que decidiu o Senhor, que decidiu andar com Deus, ele não tem derrota, ele não vai mais sofrer, ele não vai ser mais envergonhado. Pelo contrário, ele vai ser erguido, ele vai ter abundância, ele vai ter respeito, ele vai ter abundância, o celeiro vai ser abastecido,
A única preocupação que Deus tem com a vida. Deus tem um amor pelas pessoas. Deus não quer que ninguém se perca. Porque o inferno foi feito por diabo, o inferno foi feito por humano, não. O céu, se o céu é nosso. Nós vamos viver eternamente com o Pai. Porque nós viemos de lá. E para lá nós vamos voltar. No nome de Jesus. Mas o inferno Deus fez com o diabo e os seus demônios. Mas o diabo está levando muitas pessoas ao inferno. Mas Deus está aqui para trazer você para viver com Ele e viver eternamente com Ele. Aquele que perseverar até o fim, Ele fala, eu darei a coroa da vida. A coroa da vida é para viver eternamente com Ele. É para viver dia e noite ao lado do Pai. Lá não vai ter as dores, sofrimento, vai ter mais nada. Porque o lugar de sofrimento e as dores é aqui. Mas aqueles que perseverarem no Senhor, vence todas as dores no nome de Jesus. Todo sofrimento você vence. Porque Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo